Bom, agora nós vamos dividir tudo isso por ΔT. Vai ficar ΔV sobre ΔT igual dV dt mais dV dx ΔX sobre ΔT mais dV dy ΔY sobre ΔT dV dz ΔZ sobre ΔT. Acontece que a variação espacial com a variação no tempo dá a componente da velocidade. Então, isso vai ficar igual a dV. Isto se nós fazemos o limite quando ΔX, ΔY, ΔZ, limite com ΔX, ΔY, ΔZ e ΔT tendem a zero. Então, esse limite vai nos dar, no lado esquerdo, é a variação total, que nos traz, então, o conceito de derivada total. D grande, igual dV dt mais ΔX sobre ΔT, quando tende a zero, ΔX e ΔT tende a zero, dá a componente U da velocidade. Então, dá U dV dx mais V dV dy e mais W dV dz. Então, isso é o conceito de derivada total da velocidade, variação de velocidade com o tempo e a aceleração. Então, isso aqui dá a aceleração total. Que é igual à aceleração local mais, aqui, olha, nós temos U ddx, V ddy, W ddz, aplicado à mesma variável, que é V, V e V. Acontece que U ddx mais V ddy mais W ddz dá um produto escalar. V escalar com o operador nada. E isso está aplicado ao vetor velocidade. Então, isto é a aceleração total. Isto é a aceleração local. E isto é a aceleração espacial. Ou, também, como a matéria está em movimento, acelerando, é também conhecida como advectiva. Aceleração advectiva. Então, está aí, pessoal, o conceito de aceleração total, que é algo que a gente não está bem familiarizado com isso, porque quando a gente trata da mecânica dos sólidos, a aceleração é simplesmente a variação da velocidade com o tempo. Mas aqui, para os fluidos, nós vemos que quando uma partícula desloca, ela pode estar experimentando a variação da velocidade com o tempo, mesmo em regime permanente, porque ela está deslocando. Né? Nessa região aqui, olha, a velocidade aumenta à medida que ela desloca, mas para deslocar, gasta tempo.
Então, isso é uma variação de velocidade com o tempo, mas porque ela está deslocando no espaço. Por isso, o nome advectiva. A aceleração advectiva. Mas se a gente olha no mesmo ponto, a velocidade pode estar mudando no tempo, quando você muda a rotação do seu ventilador. Então, a velocidade local pode estar mudando no tempo. Então, isso é a aceleração local. Por isso, nós caracterizamos aqui a aceleração total é igual a local mais a espacial. Você pode ter a aceleração da partícula de fluido em regime permanente. Isso aqui vai ser zero, isso vai ser zero, e isso vai ser diferente de zero. Por outro lado, se você estiver num conduto de área constante, a aceleração advectiva vai ser nula, mas você pode ter aceleração devido a você estar aumentando a potência na bomba ou no ventilador. Vai aumentando, então em cada ponto a velocidade muda no tempo, está acelerando. Então tem duas componentes da aceleração, quando a gente fala de fluido. A aceleração local e a aceleração advectiva. Ok, pessoal? Tá claro esse conceito? Nós vamos precisar disso aí. Conceito de aceleração total. Aceleração total. Alguma dúvida? Vamos fazer um exercício só para a gente fixar isso. Exercício 4.1. Então, é fornecido um campo de velocidade dado por V de x, y, z e t igual a 4dx na direção i mais menos 2t2 y na direção j e mais 4xz na direção k. Então, é um campo de velocidade, onde a componente na direção x muda dessa forma, 4dx, na direção y, menos 2t2y, e na direção z, menos 4xz. Por isso, V é a função de x, y, z e t. Então, isso é um campo de velocidade. Temos lá um domínio, onde a velocidade está mudando de acordo com essas regras, em x, y e z e no tempo. Então, a primeira coisa que se pede é se o campo de velocidade é permanente. A gente vê que ele depende do tempo, já dá para perceber. Mas vamos fazer os cálculos. Então, item A, pergunta. Esse campo é permanente? Ele está em regime permanente? Então, para isso, a gente tem que calcular a derivada de V com o tempo, derivada parcial, porque ele depende de x, y, z e t. Então, a derivada parcial vai ficar igual a derivada com o tempo. Então, vai dar 4xt, 4xi, porque a derivada de t com o tempo dá 1, menos 4t j mais 0 em k. Porque a derivada disto com o tempo é zero, não depende do tempo. Então, nós percebemos
que a derivada temporal ela é diferente de zero. Ela tem duas componentes, em I e em J, que não são nulas. Então, se a derivada temporal não é nula, quer dizer que o regime é transiente. Regime transiente. Bom, no item B, pergunta se o campo ele é bidimensional ou tridimensional. B seria 3D, ou 2D, ou ainda 1D. Então, nós vemos que V tem componentes U, VW, que é igual a 4TX, 4TX, menos 2T2Y, e 4XZ. Então, tem componente diferente de zero em X, em Y e em Z. Portanto, é um campo de velocidade tridimensional. Ele é tridimensional. O item C pede para calcular, considerar o ponto. Então, considere o ponto no espaço. Ponto dado pelas coordenadas menos 1, 1 e 0. E neste ponto pede para calcular a aceleração. Então, C1 a aceleração nesse ponto. Bom, então vamos calcular a aceleração. A aceleração vai ser dada por... Tem que ser a aceleração total, tá? A, vetor, tem componente AX, AY e AZ. AX, pegando a nossa fórmula anterior, vai dar du dt mais u du dx mais v du dy mais w du dz. Essa é a componente da aceleração total em x. Isso vai ficar igual a quanto? Vamos recuar um pouquinho para a gente ver aqui isto. Professor, depois se puder voltar um pouquinho mais, só para eu terminar de copiar, eu só dou um print rapidinho. Tudo bem. Tá Aí, bom aqui? obrigado. Tá ótimo. Ok. Pessoal, então, quem é du dt? U está aqui, ó. Isso é U. Tudo isso. A derivada disso com o tempo, du dt, vai dar 4x. Vai ficar 4x mais u du dx. U é 4tx. Vezes du dx. Du dx é 4t. Mais v menos 2t2y. Que multiplica du dy. Du dy é zero.
Porque U não depende de Y, 4tx, então vezes 0. Mais W du dz. W é 4xz vezes du dz. A du dz é 0, porque U é 4tx. Então, AX fica igual a 4x mais 16 xt ao quadrado. Está aqui, então, AX. Agora vamos calcular quem é a Y. A Y é dv dt mais u dv dx mais v dv dy mais w dv dz, que é igual dv dt. dv dt dá 4ty, menos 4ty. Mais u 4tx e multiplica dv dx. dv dx é 0. Mais v dv dy. Quem é v? Menos 2t2y. dv dy, que é menos 2t2. Mais w, que é 4xz, e multiplica dv dz. dv dz é 0. Então, a y fica igual menos 4ty mais 0 mais 4t ao cubo y. E mais 0. Então, aqui está a y. Essa é a aceleração em y. Agora, a z. A z vai ser dw dt mais u dw dx v dw dy w dw dz igual dw dt não depende de t, w. Então é 0. Mais u 4tx que multiplica dw dx. dw dx é 4z. Mais v menos 2t2y. Que multiplica dw dy. dw dy é 0. Mais w 4xz
que multiplica dWdz, que é 4x. Isso vai ficar igual a AZ. AZ. Igual. 0. 0 mais 4t. 4 vezes 4 dá 16. 16txz. XZ. Mais 0 e mais 16x2z. Esse é o AZ. Tudo bem? Alguma dúvida até aí, pessoal? Professor, não tinha que dar zero, não? Aceleração em Z? Aceleração em Z não tinha que dar zero, não? Então, a primeira impressão é que daria zero, por quê? Você tem razão na sua dúvida. A aceleração em Z, pessoal. A pergunta, quem foi que perguntou? Bonifácio. Foi Bonifácio. A pergunta do Bonifácio, pessoal, não teria que dar zero, porque não depende do tempo. Mas lembra, Bonifácio, que tem uma componente da aceleração que é devido à variação da velocidade no espaço. Imagine um conduto de área variável. Então, quando você acompanha uma partícula, você experimenta uma variação da velocidade no tempo, porque para acompanhar gasta tempo. E aí entra o conceito de aceleração total. Então, mesmo um campo de velocidade em regime permanente, experimenta aceleração. Quando você acompanha uma partícula no interior de um conduto, a área está diminuindo. Então, ao longo do tempo, você experimenta a variação da velocidade, porque você está acompanhando a partícula. A aceleração total. Uma parcela que é a aceleração local, que é o que muda no tempo. E uma parcela que é a aceleração espacial, que é quando a partícula desloca e você desloca com ela. Aí você sente que a velocidade está mudando no tempo. Por quê? Você está deslocando com a partícula. Então, essa é a noção de derivada total. Quando a derivada é da velocidade, isso dá aceleração total. Tudo bem, Bonifácio? Por isso é que a componente em Z não deu zero, porque a velocidade muda no espaço. Então, tem a parcela da aceleração advectiva, ou espacial. Clareou, Bonifácio? Aham, deu certo. Ok. Ok, pessoal. Então, vamos lá. O que se pediu é para calcular a aceleração no ponto menos 1, 1 e 0. Então, vamos fazer isso. Então, A em 1, menos 1 e 0. Na verdade, é menos 1, 1 e 0. Eu escrevi errado. Menos 1, 1 e 0. Vai ficar igual, então, AX em menos 1, 1 e 0. AY em menos 1, 1 e 0. E a Z que é igual a x menos 1, 1 e 0. AX. Subir um pouquinho. Está lá.
AX em menos 1 vai dar menos 4, menos 4, o X é menos 1, menos 16, T2. Isso é o AX. Vai ficar menos 4, menos 16, T ao quadrado, vírgula, AY em menos 1, 1 e 0. AY. Então, o Y é 1. Então, vai dar menos 4T mais 4T3. Menos 4T mais 4T3. Conferindo, AY em menos 1, 1 e 0. Então, é x igual a menos 1, y igual a 1, z igual a 0. Mas a y é menos 4ty mais 4t ao cubo y. O y vale 1. Então, fica menos 4t mais 4t ao cubo. Menos 4t mais 4t ao cubo. E, finalmente, a z. A z está aqui. X é menos 1, y é 1 e z é 0. Então, a z dá 0, porque o z é 0 e tem nos dois componentes. 0. Tá, e então, a aceleração da partícula, quando ela passa por esse ponto, x igual a menos 1, 1 e 0. Veja que a aceleração nesse ponto está mudando com o tempo. E observa, Bonifácio, que a aceleração neste ponto não muda com o tempo em z. Por quê? No que depende da direção z, nada muda com o tempo. É o que você tinha observado. Então, a aceleração neste ponto deu 0. Mas, observa que, dependendo do ponto, se você pega z diferente de 0, aí já não dá mais 0, tá? Então, vai depender, né, de cada ponto que você está olhando. Então, tá aí, pessoal. A avaliação, né, da aceleração total em um dado campo fornecido, campo de velocidade fornecido. Será mais para a gente treinar aí a noção, né, de campo de velocidade, se ele é regime permanente ou não, se ele é 2D, 3D ou 1D, e se a aceleração é diferente de 0. Ok. Depois eu já vou sugerir, então, uma lista de exercícios para vocês. Bom, agora, pessoal, no item 4.2, nós já vamos entrar na formulação diferencial. Quatro ponto 2. Vamos fazer balanço de massa, que vai levar à chamada equação da continuidade. Equação da continuidade. Então, vamos fazer um balanço de massa, pessoal. Vamos pegar aqui uma partícula de fluido. E tem tamanho. Vamos colocar aqui o sistema de eixos.
X, Y e Z. Então, esse aqui tem tamanho ΔX, ΔZ, ΔY. Isso é uma partícula finita. E agora vamos fazer o balanço de massa. O que é o balanço, pessoal? O balanço de massa é similar a um balanço contábil ou balanço de qualquer outra variável. Né? Como é que você faz o balanço contábil de uma conta corrente? Você tem que saber quanto de dinheiro entra na conta, quanto que sai, qual é o rendimento, e você vai, então, avaliar qual é a variação do saldo com o tempo. Vai depender do que entra, do que sai, do rendimento. Isso é balanço. Balanço de massa é a mesma coisa. Nós queremos saber como que a massa contida lá nessa partícula está mudando no tempo. Para isso, você tem que saber o quanto que entra e o quanto que sai. Porque nós não temos... nós não vamos fazer consideração do tipo conversão de massa em energia. Então, não tem outra forma de massa variar. Massa varia porque tem massa entrando e massa saindo. Só isso. Então, primeiro nós temos que avaliar qual é a massa contida na partícula de fluido. Massa contida na partícula de fluido. Bom, para calcular a massa contida lá dentro, basta a gente pegar a massa específica, ρ, e multiplicar pelo volume. Aí. Isso nos fornece a massa contida lá dentro. ρ é quilograma por metro cúbico, vezes volume, que é metro cúbico, sobra quilograma, que é a massa. Então, vai ter tantos quilogramas lá dentro. Se eu pego, por exemplo, um reservatório de 1 metro cúbico e preencho com água, e eu pergunto, qual é a massa que está lá dentro? Como nós já conhecemos que a massa específica da água é 1000 quilogramas por metro cúbico, se eu multiplico isso por 1 metro cúbico, que é o meu volume, eu obtenho, então, 1000 quilogramas. Posso pegar isso, levar na balança e pesar. E eu vou constatar que é 1000 quilogramas. Então, se eu conheço a massa específica do fluido, pode ser água, ar, óleo, qualquer outro tipo de fluido. Se eu conheço a massa específica e eu conheço o volume, eu determino a massa em quilograma. Basta pegar a massa específica e multiplicar pelo volume. É o que eu fiz aqui. Rho, ΔX, ΔY, ΔZ. Essa é a massa. E a taxa de variação, da massa contida na partícula. Contida na partícula. É a variação da massa, delta de ρ, ΔX, ΔY, ΔZ, dividido pela variação do tempo. Isso é a taxa de variação. Depois nós vamos fazer o ΔT tender a zero, aí isso nos fornece exatamente a taxa. Bom, então eu já tenho a taxa de variação. Agora, eu quero calcular qual é o fluxo líquido de massa
pela superfície, pela superfície da partícula. Como é que eu vou calcular o fluxo líquido? Eu tenho que calcular o fluxo em cada face e somar sobre todas as faces. Então, aqui, por exemplo, ó, nessa face, como é que eu calculo o fluxo de massa? Eu pego a velocidade, multiplico pela área, obtenho a vazão volumétrica. Multiplico isso pela massa específica, que eu obtenho, então, a vazão mássica, quilograma por segundo. Uma vazão mássica. Então, aqui eu vou ter ρ vezes U vezes a área. A área é delta Y, delta Z. E isso eu estou calculando nessa face que está escondida. Essa face está numa dada posição X. Eu vou colocar o índice X. Porque aqui na outra face X eu vou ter ρU, delta Y, delta Z, na posição X mais delta X. X mais delta X. Se aqui está em X, aqui está em X mais delta X, né? X mais delta X. Da mesma forma, na direção Y, eu vou ter ρV, delta X, delta Z, na posição Y. E aqui, eu vou ter ρV, delta X, delta Z, em Y mais delta Y. E o mesmo eu posso fazer para a direção Z. Eu não vou escrever para não carregar a figura, mas que está entrando na face escondida será ρW, delta X, delta Y, na posição Z. E da mesma forma, na face aparente, em Z mais delta Z. Então, o fluxo líquido é a soma do que sai menos o que entra. Que sai menos o que entra. Então, nós vamos ter o que sai, ρ, U, delta Y, delta Z, em X mais delta X, está saindo. Olha lá, está saindo. Menos o que entra. ρU, delta Y, delta Z. Em X mais o que acontece em Y. Vai ficar ρV, delta X, delta Z. Em Y mais delta Y. Menos ρV, delta X, delta Z. Em Y mais o que acontece em Z. ρW, delta X, delta Y, em Z. Mais em Z mais delta Z, tá? Tá faltando aqui. Menos ρW, delta
x delta y em z. Então, isso é o fluxo líquido. Qual é isso? Ok. Isso é o fluxo líquido. Então, o balanço fica como? O balanço é a taxa de variação. Então, vamos escrever aqui, olha, balanço. Taxa de variação, delta de ρ delta de ρ, delta x, delta y, delta z, sobre delta t, tem que ser igual ao fluxo líquido. Ρ ρ, que multiplica U delta y, delta z, em x mais delta x, menos ρU, delta y, delta z, em x, mais ρV, delta x, delta z, em y mais delta y, menos ρV, delta x, delta z, em y, mais ρW, delta x, delta y, em z mais delta z, menos ρW, delta x, delta y, em z. Bom, agora, pessoal, nós vamos, nesses termos que estão aqui do lado direito, nós vamos dividir e multiplicar por delta x, para a gente fazer aparecer uma derivada. Então, multipliquei e dividi por delta x. Aqui é em y, vou multiplicar e dividir por delta y. E aqui a mesma coisa por delta z. Multiplicar e dividir por delta z. E nós vamos fazer o limite. Limite antes de fazer o limite, observem agora que em todos os termos nós temos o elemento de volume. Aqui, ó, delta x, delta y, delta z, delta x, delta y, delta z, mesma coisa. Então, em todos os termos nós temos o elemento de volume. Portanto, nós podemos simplificar esse elemento de volume, que ele é diferente de zero. E vamos agora fazer o limite com delta t, delta x, delta y e delta z tendendo a zero.
eu tenho que colocar o zero entre aspas, porque eu não posso fazer o tamanho da partícula, que é ΔX, ΔY, ΔZ, tender a zero absoluto. Se for a zero absoluto, não atende mais a hipótese do contínuo. Então, tem que ser um zero suficientemente pequeno para que a gente satisfaça a hipótese do limite, mas tem que ser grande o bastante para que satisfaça a hipótese do contínuo. É um zero intermediário, não é um zero absoluto. Quando eu faço o limite com ΔT tendendo a zero, o que está aqui à esquerda vai nos dar a derivada. Vai dar, então, dρ dt. dρ dt igual a... Quando eu faço ΔX tender a zero, vai dar ρu em x mais ΔX menos ρu em x sobre ΔX com ΔX tendendo a zero. Isso dá também a derivada. Então, vai dar d de ρu dx mais d de ρv dy, d de ρw dz. Agora, pessoal, nós vamos fazer uma verificação para ver se os sinais estão corretos. Tá? Pode ser que a gente tenha que trocar sinal. O que está à esquerda representa a taxa de variação da massa contida no volume. Taxa de variação. Significa que, se eu coloco mais massa do que retiro, se entra mais massa do que sai, vocês concordam que a taxa de variação da massa contida tem que ser positiva? Você está colocando mais do que retirando. Então, vai variar positivamente. Está aumentando a massa lá dentro. Você está colocando água num reservatório. Então, tem água entrando e zero saindo. Ou se você abre uma torneira, você vai colocando água e saindo pela torneira. Agora, o que determina se a massa lá dentro vai aumentar ou diminuir com o tempo é o quanto que entra e o quanto que sai. Então, se entra mais massa do que sai, a variação da massa contida lá dentro tem que ser positiva. Se sai mais massa do que entra, a variação tem que ser negativa. Então, observa que a forma que nós escrevemos aqui o balanço está com um sinal trocado. Por quê? Eu coloquei o fluxo líquido como sendo o que sai menos o que entra. O que sai, x mais ΔX, menos o que entra, está em x. Sai na direção y, y mais ΔY, e entra em y. Mesma coisa em z. Então, aqui, olha, está faltando um sinal menos. Menos. Fecha a chave. Por quê? Se sai mais massa do que entra, o que está dentro da chave é positivo. Está saindo mais do que entrando. O que está dentro da chave é positivo. Olha, que sai mais do que entra. Então, isso é positivo. Mas, se sai mais do que entra, então a taxa é negativa. Está diminuindo a massa contida lá dentro com o tempo. Taxa negativa. Então, se sai mais do que entra, o que está dentro da chave é positivo. Para que a taxa fique negativa, falta então menos. Nós colocamos. Isso porque nós estamos fazendo um balanço de forma intuitiva. Tá? A gente pode fazer esse balanço de forma matematicamente rigorosa. Isso a gente faz no capítulo 2 do nosso livro de escoamentos turbulentos. Então, a gente deriva essas equações usando o teorema do transporte de Reynolds. Aí não é mais intuitivo. Aí é matematicamente rigoroso. Então, para quem se interessar, pode ler lá no capítulo 2 do livro. Então, pessoal, aqui, olha, falta o menos. E aí nós podemos agora reescrever essa equação da seguinte forma.
d rho dt mais d de rho u dx mais d de rho v dy, d de rho w dz igual a zero. Essa é a equação da continuidade, que representa balanço de massa numa partícula de fluido elementar, uma partícula diferencial. Eu peguei uma partícula finita, tamanho ΔX, ΔY, ΔZ. Depois fizemos isso tender a zero, entre aspas. Tende a uma partícula elementar. Então, é o balanço diferencial. Pega uma partícula de tamanho dx, dy, dz, é extremamente pequenininha, mas ela tem massa. E a massa lá está mudando com o tempo. Se muda com o tempo, porque o fluxo líquido é diferente de zero. Então, o que dá essa equação? Taxa de variação da massa contida na partícula de fluido, mais o fluxo líquido igual a zero. Esse aqui é taxa de variação da massa contida na partícula de fluido. E isso é fluxo líquido de massa pela superfície de controle da partícula de fluido. Está aí o balanço. Essa é a equação da continuidade. Agora, nós vamos aprender a escrever essa equação de forma mais compacta. Né? d rho dt mais d dx, d dy, d dz é o operador nabla. Produto escalar com rho v igual a zero. Quer ver que dá para recuperar? d rho dt mais nabla d dx, d dy, d dz. Produto escalar com rho u, rho v, rho w. d dx de rho u está lá. Mais d dy de rho v mais d dz de rho w. Está lá. Então, o que está escrito aqui é exatamente o que está escrito aqui, porém, de uma forma compactada. Então, isso aqui, pessoal, é a equação da continuidade, ou simplesmente balanço de massa. Balanço de massa. Entenderam? Então, essa equação diferencial representa um balanço de massa a nível diferencial. Por isso é que nós dissemos que, no capítulo 4, nós vamos tratar a fluidodinâmica de forma local, obter os detalhes do escoamento. Ok, pessoal? Se nós fazemos essa dedução em coordenadas cilíndricas, nós vamos obter o seguinte. Então, em coordenadas cilíndricas, a gente refaz a dedução. Eu não vou
refazer, mas se refizer, nós vamos obter dρ dt mais 1 sobre R ddr de R rho R mais 1 sobre R dd de rho v θ mais d de rho da Vz dz igual a zero. Isso em coordenadas cilíndricas. Se quiser, podemos também deduzir em coordenadas esféricas. E ainda podemos escrever isso em coordenadas generalizadas, que vai atender cartesiano, cilíndrico, esférico, qualquer outro tipo de geometria. Mas nós não vamos aqui no nosso curso de graduação fazer isso. Ok, pessoal? Bom, vamos então fazer um exercício. Começar a fazer, talvez não dê para terminar hoje, a gente termina amanhã. Então, vamos fazer o exercício 4.18. Exemplo 4.18. O exercício é o seguinte, pessoal. Vocês imaginem um sistema composto por um cilindro e um pistão. Nós vamos encaixar o cilindro, o pistão no cilindro. O cilindro está lacrado. Então, nós vamos aprisionar um gás lá dentro. E vamos comprimir o gás. E aí eu posso comprimir o gás de diferentes formas. A primeira delas é comprimir com velocidade constante. Então, o cilindro, o pistão vai estar deslocando, comprimindo o gás com velocidade constante. Eu posso também resolver esse exercício comprimindo com força constante. No primeiro caso, velocidade constante, você tem um parafuso sem fim e um motor que aplica uma força, uma potência variável para comprimir o gás com uma velocidade constante. No segundo caso, é força constante. Por exemplo, você coloca o cilindro em cima da mesa, aprisiona o gás, coloca um pistão e libera o pistão. Ele vai descer. Ele está comprimindo com uma força constante, porque o pistão tem um peso constante. E o terceiro caso é com força e velocidade variáveis. Esse é o caso de um amortecedor pneumático, quando o automóvel passa por uma lombada. Aí você vai ter força e velocidade variável. Então, observem que, com essa equação da continuidade, nós já conseguimos projetar um sistema de amortecimento. Não falei a suspensão tem outros componentes. Mas o amortecedor pneumático nós já conseguimos projetar com essa equação. Esse é um problema importante de engenharia. Mas nós vamos resolver o primeiro caso, que é o mais simples, que é compressão do gás com velocidade do pistão constante. Esse é o exercício que nós vamos fazer. Bom, agora vocês já estão aí com esse problema na cabeça.
já imaginaram esse problema, cada um na sua maneira. Então, foi dado o problema. E o que nós queremos saber? Eu quero um modelo matemático para a variação da massa específica do gás com o tempo. Observem, isso não é um problema trivial para se resolver de forma intuitiva. Para resolver o problema, nós temos que ter conhecimento de modelagem matemática, que é o que nós estamos fazendo. Nós vamos desenvolver, então, um modelo matemático para o ρ função do tempo, usando a equação da continuidade e algumas hipóteses que nós vamos ter que fazer para resolver o problema. Então, para analisar melhor o problema e fazer nossas hipóteses, nós entramos na segunda fase da solução do problema, que é o estabelecimento do modelo físico para o problema. Modelo físico. Então, vamos lá. Item 1. Modelo físico para o problema proposto. O modelo físico se estabelece com um desenho e depois com uma análise detalhada, com sistemas de coordenadas, e aí depois nós estamos preparados para começar o modelo matemático. Primeiro, modelo físico. Então, vamos imaginar aqui o pistão e o cilindro sobre a mesa. Então, está lá o cilindro. Vamos encaixar aqui um pistão bem ajustado para não ter vazamento. E aqui nós vamos colocar um gás. Aqui nós temos o eixo X. Vamos colocar o eixo X sobre o pistão. Vou colocar aqui o eixo Z. Aqui está o eixo R. E o eixo θ. Nós vamos começar a analisar o problema quando o pistão está posicionado num dado L0. L0 é L inicial. É o comprimento inicial. Observe que esse comprimento vai mudar no tempo, porque você vai estar comprimindo. Então, o pistão desloca o comprimento que determina o volume de gás, muda no tempo. E o pistão se move com uma velocidade Vp constante. Isso é constante. Conseguimos garantir isso como? Com um parafuso sem fim. Então, você coloca uma dada potência, de forma que a rotação fique constante. Portanto, o pistão vai se mover com uma velocidade constante. Quando o pistão desloca, ele comprime o gás. Então, a massa específica junto do pistão aumenta. E esse aumento propaga para todas as seções. Então, nós vamos dizer que a propagação da onda de massa específica ou da onda de pressão é muito rápida.
De tal forma que a gente pode dizer que ρ é uma função apenas do tempo. ρ não muda no espaço. O ρ neste ponto é o mesmo que neste ponto, apesar de você estar comprimindo. Qual a hipótese que eu estou fazendo? A hipótese de propagação com alta velocidade da onda de pressão. Então, o ρ só vai mudar com o tempo. Depois nós vamos dizer que a componente Vz, função de z e do tempo, é linear com z. A velocidade em z igual a zero é Vt. E a velocidade em z igual a L de t é zero. E a variação entre as duas é linear com z. Isso porque nós não temos ainda o modelo completo. Quando tivermos o modelo completo, aí nós não precisamos mais fazer hipótese de linearidade. Mas ela é uma boa hipótese. Bom, então, está aí o modelo físico, a análise, o resultado da análise que nós fizemos. E agora nós vamos para o modelo matemático. Diferencial modelo matemático diferencial para esse problema. Então, vamos pegar a equação no sistema de coordenadas natural desse problema. Então, vamos supor, né, que o nosso cilindro seja cilíndrico. Eu posso ter um cilindro de base quadrada e um pistão de base quadrada também. Mas nós vamos supor, no nosso caso, que ele é cilíndrico. Então, nós vamos ter que dρ dt mais 1 sobre r ddr de r vr ρ. Vou escrever de novo isso aqui. Tá porco. R, ρ, Vr, mais 1 sobre R ddr de Vθ mais d de ρ Vz dz igual a zero. Bom, o ρ muda com o tempo. Tá? Ρ muda com o tempo. Tá aqui, ó. Então, esse termo é diferente de zero. Mas, é natural que a gente diga que, aqui, ó, ainda como hipótese, VR igual a Vθ igual a zero. O fluido só desloca em Z. As partículas não deslocam em θ. Se o pistão, à medida que ele move em Z, se ele gira simultaneamente, aí ele vai induzir uma componente Vθ. Mas ele apenas translada. Então, todas as partículas se movem apenas em Z. Não tem partícula movendo em θ e não tem partícula movendo em R. Só move em Z. Então, tá lá. Esse termo, então, se anula, porque VR é zero, Vθ também é zero. Sobra, então, dois termos. D, ρ, dt, mais. Observe que o ρ só muda com o tempo.
Então, esse ρ pode sair do operador derivado em Z. Mais ρ dVz dz igual a zero. Então, essa é a equação da continuidade para qualquer partícula de fluido que está aqui dentro do cilindro. Dentro do cilindro. Ela vale para qualquer partícula que está dentro do cilindro. Bom, mas observem que nós temos aqui uma equação e duas incógnitas, ρ e Vz. Mas a gente disse que é para considerar o Vz linear com Z. Então, vamos modelar o Vz. Vou colocar aqui, olha, a equação 1. Vz, função de Z e T, é AZ mais B. AZ mais B. Bom, mas Vz em Z igual a zero e qualquer tempo, que é igual, então, a A vezes zero mais B, quanto que vale isso? Vz em Z igual a zero. Eu estou exatamente no pistão. Quanto que vale a velocidade do gás que está colado com o pistão? Respondam para vocês participar. Vamos lá, ó. Vz em Z igual a zero. Olha lá a coordenada Z. Aqui está Z igual a zero. Então, quanto que vale a velocidade das partículas de fluido que estão coladas no pistão? Foi dada. A velocidade do pistão é dada. Nós dissemos que nós vamos resolver o problema para a velocidade constante, fornecida. Então, Vz de Z igual a zero. Quanto que vale? Estou olhando a camada de fluido que está colada no pistão. Vocês concordam que é a própria velocidade do pistão? Porque o pistão vai movimentar o fluido com a sua velocidade. Ok? Entenderam? Entendi. É a velocidade constante, então. A do pistão. É a velocidade constante fornecida do pistão. Entendi. Por outro lado, no outro limite, olha, Vz em Z igual a L de T e qualquer tempo, fica igual a L de T mais B, que é Vp, igual a quanto? Aqui é Z igual a zero. Aqui, todo o fundo, é Z igual a L de T. Que o L muda com o tempo. Quanto que vale a velocidade do fluido lá no fundo? O fundo do cilindro, do pistão, do cilindro. Nós dissemos que o cilindro é estanque, não pode vazar. Quanto que vale a velocidade do fluido? Zero? Zero, porque o fundo do cilindro está em repouso. Quem movimenta é o pistão. Daí, o fluido que está colado no pistão tem a mesma velocidade que ele. Mas o fluido que está no fundo do cilindro tem a mesma velocidade que o fundo está parado. Então, dá zero. Daqui nós retiramos, então, que A é igual a menos Vp sobre L de T. Vp sobre L de T. Aqui a constante A.
Logo, nós temos agora a equação para VZ de Z e T, que é igual a AZ menos VP, que multiplica Z sobre L, mais B, que é VP. Ou seja, é VP que multiplica 1 menos Z sobre L de T. Equação 2. O problema estaria resolvido se a gente conhecesse a função L de T. Mas eu precisava de uma equação para VZ e encontrei a equação para VZ. Porém, ela depende de L de T. Então, eu tenho que buscar uma equação para L de T. Função dos dados do problema. Então, como é que eu posso associar a variação do comprimento com o tempo e a velocidade do pistão? Como é que eu posso associar uma coisa com a outra? Porque isso, pessoal, não depende de leis básicas, isso é característica do problema. O pistão se move com velocidade constante, portanto, o comprimento L vai mudar no tempo. Como é que L muda no tempo? Se eu buscar associar L com VP. Vocês concordam que muda, que depende? Quanto maior for o VP, mais rápido muda o L de T. Ele diminui rapidamente. Quanto menor for a velocidade VP, mais lentamente o L muda com o tempo. Vamos estabelecer uma equação para isso, para essa análise. Como é que eu posso escrever uma equação para isso? A variação de L com o tempo tem que ser igual a menos VP. VP é uma constante. Se VP cresce, então, o dL dt veja que o L diminui com o tempo, porque eu estou comprimindo o gás. O L cai com o tempo. Como o VP é positivo, então eu sei que a variação de L com o tempo é VP, mas tem que ter um sinal menos. E se o VP é positivo, o L diminui com o tempo, a taxa negativa. Se o VP é negativo, ou seja, você está expandindo o gás, então o L aumenta com o tempo, a taxa é positiva. Por isso que tem um menos aqui. Agora eu integro e vou obter que L de T é igual a L0 menos VPT. Equação 3. Aqui, pessoal, vocês integram diretamente, porque o VP é uma constante, tá? Então, a integral de L, variando de L0 até um L genérico, vai ficar L menos L0, igual a menos VPT. Jogo o L0 para o outro lado, dá L0 menos VPT. Bom, agora nós vamos substituir 3 em 2. 3 em 2. Vamos obter que VZ, função de Z e T, é igual a VP 1 menos Z sobre L, L0 menos VPT. Essa aqui é a equação 3. Equação 4.
Agora sim, eu tenho uma expressão para VZ que só depende de Z e do tempo. Então, se nós substituímos 4 em 1, o que requer 1? 1 requer dVZ/dZ. Então, vamos antes derivar aqui. Ó. Não vamos escrever isso aqui ainda. Vamos fazer dVZ derivada parcial, porque depende também do tempo. dVZ dZ igual a VP, que multiplica 0 menos 1 sobre L0 menos VPT, que é igual a menos VP sobre L0 menos VPT. Essa é a equação 5. Agora, se a gente substitui 5 em 1, aí nós vamos ter que dρ dt menos ρ Vp sobre L0 menos Vpt igual a 0. Equação 6. Observe que Vp é dado, L0 é dado, é o ponto de partida do seu experimento, e sobra então a variável t, que é a variável independente. Lembra que ρ só depende de t. Agora eu tenho uma equação e uma incógnita. A incógnita é ρ, variável dependente. T é a variável independente. Então, eu tenho uma equação e uma incógnita. Ok? Agora, eu tenho que, para completar o modelo diferencial, eu tenho que especificar que ρ de 0 é ρ0. Então, isso aqui é o modelo diferencial ordinário. Deu uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, homogênea, tudo bem, e não linear, porque aqui aparece um t no denominador, isso é uma variação não linear. Então, esse é o modelo diferencial, pessoal. Mas nós precisamos de avaliar quem é o modelo contínuo. Então, nós estávamos aqui, 2, modelo matemático diferencial, 3, modelo matemático contínuo. Se nós conseguirmos integrar essa equação diferencial ordinária. Bom, já são 12h20. Eu vou, então, interromper a solução por hoje. E amanhã nós damos continuidade. Combinado? Amanhã a gente vai dar continuidade nesse exercício e vamos deduzir um modelo diferencial completo para o campo de velocidade e de pressão. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso, tá? Só lembrando que na semana que vem, na quarta-feira, nós vamos fazer o nosso segundo exame. E aí nós já podemos deixar pré-agendado para fazer uma aula de tira-dúvida coletiva na segunda-feira, 18h30. Professor. Pois não. Eu queria perguntar, por uma questão de organização mesmo, na quarta-feira, dia 21, não seria feriado? A gente tem aula normal, o senhor sabe dizer? Pois é, tem esse problema, né? Feriado, 21 de abril, né? 21 de abril, isso mesmo. Feriado.
Bom, a princípio nós não podemos aplicar uma prova na quarta-feira, tá? Então, o que nós vamos fazer é aplicar na quinta-feira. Tá, João. Então fica para o dia 22. Fica para o dia 22. Bem lembrado, tá, Érica? E na segunda-feira a gente faz a aula de tira-dúvida, que de certa forma ótimo. Já substitui o feriado da quarta-feira de forma assíncrona. Tá, joia, professor. Obrigada, viu? Nada. Até mais, então, pessoal. Bom almoço. E amanhã a gente está com atividade. Obrigado. Na prova cai só o capítulo 3? Exatamente. E parte dele, né? Não o capítulo 3 completo. Tá bom? Beleza. Ok. Pessoal, então, até amanhã. Obrigado, professor. Até amanhã. Até amanhã. Até, professor. Obrigado. Valeu, até amanhã. Até amanhã.